Olá a todos, estamos no ar com o programa Rotary em Foco. Hoje, recebendo aqui os ilustres Past President Jean-Kel Fabro e também o presidente atual que assumiu aí na quinta-feira anterior, o Rotary Alex Marques Gobato. É isso, Alex? Isso aí, perfeito. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Rotary, vamos falar um pouquinho sobre a gestão do Jean-Kel, a gestão 25, 26, 24, 25 e também, né, o Alex agora que assume a gestão 25, 26 do Rotary. Então vamos começar com o Jean-Kel, falar um pouquinho, Jean-Kel, conta aí para as pessoas que estão nos assistindo, como foi a tua gestão, quais foram os movimentos que você fez, como é que foi a experiência, né, de estar à frente de um clube de Rotary, e com a importância que o Nova Vicenza, né, tem aqui na cidade de Farroupilha com os projetos que a gente desenvolve. Bom, história longa então, né? muito o que falar. Bom, a gestão foi muito gratificante, né? Agora, falando um pouco dela estando encerrada, né? Então, termino ela com uma sensação de dever cumprido. Acho que fizemos grandes trabalhos na comunidade, conseguimos dar sequência nos trabalhos que estavam sendo feitos, e, de certa forma, ampliá-los, né? Falando da gestão como um todo, no primeiro semestre da gestão, que foi o segundo semestre de 24, né, quando eu assumi, então, o primeiro semestre foi um semestre de muita ajuda a entidades, né? Então, nós participamos da Farfest, que a gente, então, pôde apoiar a PAI com os valores que a gente lucrou no evento. Na sequência, nós participamos do Homens na Cozinha, né, em ajuda da Liga de Combate ao Câncer. E um mês depois, aí tivemos o Jantar do Peixe, então, que é o evento que beneficia o gabinete da primeira-dama, né, para os projetos sociais do gabinete. Então, o primeiro semestre ainda teve, bem no comecinho ainda, tivemos uma campanha de doação de sangue, que acho que foi a primeira atividade que aconteceu como na minha gestão. E, por fim, no final do ano ainda tivemos um tempo, de certa forma, para comemorarmos os 25 anos, né, que aconteceu na metade do ano, praticamente. No momento que eu estava assumindo, ali a gente já estávamos completando 25 anos de clube, então pudemos fazer uma confraternização, que foi interna do nosso clube, mas foi uma confraternização, digamos assim, memorável para ficar guardada ali para os rotarianos. E como é que foi a tua história do Rotary? Como tudo iniciou? Há quanto tempo faz que tu está no Rotary? Conta um pouquinho da tua história também. Como o Rotary surgiu na tua vida? Porque normalmente é o Rotary que surge na nossa vida, né? Não é a gente que surge pro Rotary. Como ele surgiu para a tua vida? Então, o Rotary e as ações dele, de certa forma, eu conhecia já há algum tempo, aquela coisa de ainda pequeno, né? Mas o que é essa engrenagem, né? E aí vai vindo a curiosidade, e acabava conhecendo algumas pessoas que faziam projetos sociais. Mas não entendia muito bem a estrutura, né? Claro, quem está de fora não consegue ter uma visão tão clara. Mas o fato foi, então, que o meu padrinho hoje, né, então existia um rotariano, que era o Ellison, né, Teles, que estava com um projeto para fazer uma reforma para a máquina de corte de fraldas. De fraldas ali da primeira-dama. Da primeira-dama, da época, da primeira-dama. Então, ele precisava de alguns materiais para fazer essa reforma. Eu trabalho na Tramontina já há 22 anos, né, coordeno lá a parte de manutenção de eletricidade. Então, ele sabia que eu poderia ter as peças que ele precisava para fazer a reforma. Então, ele me procurou. Eu, então, sabendo da necessidade, procurei a direção da empresa, conseguimos fazer uma doação para então ter os equipamentos para fazer a automação do equipamento. Sim, que era manual, na verdade. Isso aí, então ele foi automatizado. Então, desse momento, surgiu o convite, então, do meu então padrinho, olha... obrigado, a demanda chegou até você e você fez uma força, se mobilizou, parece que tu tem um perfil que se enquadraria bem para o que a gente faz lá. E então passei em algumas reuniões, conhecendo o grupo e tudo mais, e depois surgiu então o convite para mim estar aqui hoje. Isso então fazem de 6 para 7 anos. 7 anos, bacana, né? E a diferença que fez na tua vida hoje, poder auxiliar o próximo, né? Trabalhar em prol das outras pessoas. Eu digo que o Rotary tem vários lemas, né? Mas para mim o que eu mais gosto é aquele que diz que quem mais se beneficia é quem mais ajuda. Então, isso para mim é sensacional, a questão da gratificação que a gente tem em ajudar alguém.
Hoje a gente está aqui expondo um pouco dessa ajuda, né? Mas de forma geral a gente faz isso de forma anônima, né? Então, anônima, voluntária. Voluntária, né? Então a gente não recebe nada para isso. Na verdade, a gente doa, de certa forma, em especial o nosso tempo. Na né? verdade, as pessoas se enganam. A gente não ganha nada, não. Na verdade, a gente acaba ganhando, né? Sim. Quando a gente acaba indo, a gente não ganha nada em valor monetário, né? Mas quando a gente vai no projeto, a gente vê o resultado daquele nosso trabalho, daquele nosso esforço, aquilo ali vale muito mais do que simplesmente uma moeda, né? Quando a gente vê a comunidade cujo qual a gente vive, que a gente está inserido, e ela é melhor por causa da nossa presença, por causa das nossas ações, isso não tem preço, né? Então é isso que movimenta o rotariano de certa forma, né? Vamos dizer assim, é o combustível, né? É o combustível. E então, retomando o ditado aquele que eu falei, né? Quem mais se beneficia, né? Então, quem mais ganha, podemos até dizer, né? É, na verdade, quem mais ajuda. Então, é dessa forma que eu vejo o Rotary e eu me sinto, e eu acho que essa é uma transformação que... Eu acho que isso já estava em mim, mas sendo rotariano eu pude ampliar muito mais isso e sentir muito mais esse ganho, né? Para não deixar o Alex muito tempo sem falar. Alex, faço a mesma pergunta. Como é que foi a tua entrada no Rotary? Como surgiu o Rotary na tua vida? E como tu se sente hoje, né? Acredito que tu seja um dos mais novos aí hoje no Rotary Nova Vicenza, mas conta um pouquinho como é que está sendo essa experiência para ti. Era o que tu imaginava ou tu também não tinha nenhuma expectativa do que era o Rotary? Sim. Então, né, uma boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite, Odinei. Eu acho que o primeiro contato que eu tive, assim, eu não conhecia muito, né? Não ouvia muito falar do Rotary, mas o primeiro contato, quem até me trouxe foi dois amigos nossos, né? Companheiros também que eu participava lá da FEA, né? Participo ainda, né? Como engenheiro. Então foi dois colegas que começou com a oferta do ingresso da feijoada, né? Que é um projeto que a gente tem hoje. Então foi, acho que primeiro que eu comecei a ver, né? Saber um pouquinho do que era o Rotary, acho que foi através da feijoada, né? Então, isso através dos colegas Diogo, do colega, né, Elias também, né, que foram presidentes. Então, a gente teve esse primeiro contato, né? Claro que a gente, né, auxiliou, participou ali naquele momento. E depois, por uma incrível, né, surpresa, eu sempre envolvido com alguma coisa ou outra, né, Odinei? Então, participando também lá na Ser Brasil. Então, o Juliano, que é nosso companheiro, né, faz parte do nosso clube. E auxiliava lá também, né, no momento lá no Brasil. Hoje, né, eles não tá mais aqui em Farroupilha, mas sempre nos auxilia se assim possível, né. Dizer, olha, né, pelo que a gente desenvolvia, né, identificou ali que daqui a pouco, né, teria, acho que então tem um perfil que se encaixaria, né, em participar do Rotary. Ele então já rotariano, né, participando das reuniões, né, enfim, auxiliando no possível ali no clube. E eu falei, né, ele começou a me convidar, né, para uma reunião ou outra, né, acabei aceitando, fui indo e fiquei, né, maravilhado, né, primeiramente por conhecer primeiramente o que o clube, né, realizava, qual que era o seu propósito, a missão, né, os seus valores, né, e isso acabou casando com o que a gente tem dentro da gente, né, então acho que muito desses valores a gente compactou, deu match, digamos assim, né? Carrega. Então, acho que foi bem bacana. E depois então eu recebi o convite, então, né, para participar, né, estar no clube como rotariano. Hoje você está... Estou, basicamente uns 3 anos, né? Faz que a gente está ativo no clube, né, participando. E agora, então, né, nessa última semana passada, estamos então assumindo aí a presidência, né, para esse próximo ano rotário, né, dando sequência no trabalho do Janquiel, que brilhantemente aí se dedicou, né, que conseguiu contribuir muito, né, com o nosso clube e com a nossa sociedade, né, porque a entrega do Rotary ela é refletida em ações para o nosso município, né, para nossa comunidade. Então é um desafio grande, obviamente, né, ainda me sinto de certa forma, né, eu digo isso em outras oportunidades. Me sinto desafiado, dá um friozinho na barriga, obviamente, porque talvez a gente não tenha toda, né,
a experiência necessária até para estar num posto desse, mas com certeza, né, muito empenho em tudo aquilo que a gente faz, dedicação. Mas sabe, né, que a gente vai estar aí em frente. Conversando com o Juliano até, né, que assumiu o Lions, e ele conversando, tu tá preparado? Eu disse, cara, se a gente esperar estar preparado para assumir, a gente nunca assume. É verdade. Porque na verdade a gente nunca está preparado para tá. assumir uma posição de presidência, enfim, de um clube, né? Mas a gente precisa assumir esses, né, esses desafios, né? E a gente acaba se preparando no caminho também, né? Porque e tem ex-presidentes, o Janquiel, eu, Paulinho, né? Então a gente de uma certa forma acaba muito se abraçando e trilhando o caminho junto, né? Temos um grupo muito unido, né? Isso eu acho que é o nosso grande ponto forte, né? A gente tem um grupo muito participativo, com muitas pessoas atuantes, e isso facilita, né? Porque nada é feito sozinho, né? O presidente está ali guiando, mas ele precisa que os companheiros estejam junto, né? Comprando a ideia, comprando no sentido de participando das ideias, dos projetos, né? E aí a coisa naturalmente acontece de forma tranquila, normal, né? Ao natural, ao né? natural, Ao natural. Isso é legal. Janquiel, então aí, como é que foi a tua gestão agora? Então, gestão mesmo. O que tu aprendeu, como foi? Conta um pouquinho dos eventos que a gente estava falando, dos eventos que tu fez, que participou, como foi a experiência, né? O pessoal sabe que a gente trabalha muito, tivemos a feijoada, agora que foi o último teu grande evento, né? E também foi excelente. Eu vou começar então, ou na verdade terminar concluindo o mandato, né? Então a gente teve esse primeiro semestre com essa movimentação. No segundo semestre, então já agora em 2025, tivemos o baile, né? Que foi o baile do Clube Padrinho de 70 anos, então tivemos uma participação ali também no baile, ajudando, né, na comissão e participando, né, do baile. E por fim, a nossa força maior foi na nossa feijoada, né, que aconteceu brilhantemente ali no comecinho de junho, e se acabou então o mandato ainda com a última campanha de doação de sangue ali junto ao Hospital São Carlos. Então acho que esses foram os principais eventos, os principais marcos, né, da gestão. Mas enfim, como foi a parte de liderar, né? Isso, o desafio da liderança, porque a gente sabe que o projeto, a gente tem os projetos, tudo isso com os companheiros vai, mas como é que foi esse desafio de liderar líderes? Né? Eu acho que esse é o maior desafio, é tu liderar líderes, né? Que todos, de uma certa forma, são líderes ou em suas empresas ou até mesmo, né, nas empresas que trabalham, né? Exatamente. Então é uma forma um pouco diferente, né? Então eu digo que não se parece muito com o meu dia a dia do que é na empresa, né? Porque é uma forma diferente da gente tratar, né? A gente sabe que todas as pessoas ali são voluntárias, né? São pessoas de muito potencial, muita capacidade, com, digamos assim, muita energia para ser explorada, né? E o desafio é conseguir a gente canalizar todos esses potenciais de pessoas que estão ali, também, de forma geral, com os mesmos problemas da gente, né? Com muito pouco tempo, muito atarefadas e que se doam ali no Rotary. Então, o que eu posso dizer é que eu acho que nunca pedi tanta ajuda, né? Falei até no meu discurso final, né? E nunca fui tão ajudado. Então, fiz um canal direto, me aproximei muito de todos os colegas rotarianos, porque não teve um dos colegas que não foi solicitado diretamente para alguma tarefa, para alguma atividade, para algum favor, para representar em algum local a nossa instituição. Então, posso dizer que foi uma tarefa nova, um desafio grande, mas levei um tempo, acho que ali os primeiros meses, para entender a forma como isso ia acontecer, e de forma geral acho que consegui fluir bem, né? Tipo, agregando, né? Trazendo os companheiros para perto, né? E não perdendo, digamos assim, não desgarrando nenhuma das ovelhas, né? Para a gente conseguir continuar com o nosso clube unido. Então, não tenho palavras muito exatas para dizer, não tenho uma receita, dizer, eu fiz isso e foi isso que deu certo, mas foi uma construção respeitando todas as particularidades e características de cada um dos companheiros que estavam aí, né? E diante dessa percepção, então, colocar as tarefas certas para as pessoas certas, e tudo isso foi fluindo ao natural. Não posso deixar de citar também que na minha gestão a gente teve 2 farras da bola também, né? O evento de confraternização que acontece entre os clubes de serviço da cidade, né? Basicamente os 2 Rotaries e os 2
e os 2 Lions. Acredito que nenhum foi que eu fui o padrinho, de certa forma, do evento, mas em todos eles eu, o Odinei, o Alex, a gente trabalhou ativamente para formar esse evento também, que foi bem gratificante. Eu acredito que, né, Janquiel, primeiramente te parabenizar, eu acho que foi uma condução espetacular, né? E sim, né, para quem já passou pela presidência sabe o quão difícil tu ter muitas cabeças com capacidades enormes, tu conseguir organizar que com tudo corra muito bem, né? Porque cada um tem o seu, vamos dizer, as suas ideias, né? E tu fazer juntar todas essas ideias para que funcione em prol, né, de um clube é um desafio. E esse desafio agora vai ser assumido pelo Alex, né? E fala um pouquinho da tua gestão. Vamos falar projeto da visão, né? A campanha da visão ali e tal. Como é que foi a arrecadação, atendimentos? Coloca um pouco os números da tua gestão, assim, para as pessoas entenderem um pouquinho o quão importante foi, né, esse teu ano. Vou colocar assim, só vou fazer uma colocação antes, Odi, que me veio uma coisa aqui à mente, né? Que eu não acho que foi difícil fazer essa liderança e, de certa forma, um bom líder também é uma pessoa que sabe ser liderada, né? Então, eu posso dizer que os líderes do nosso clube souberam ser liderados ou sabem ser liderados, então teve essa questão que faz com que isso seja tranquilo. Então, Alex, fique tranquilo que temos boas pessoas a serem lideradas aí, né? A gente sabe o quão difícil né, liderar. E então a gente sabe que o presidente de fato precisa de apoio e aí as coisas acontecem. Voltando à nossa pergunta original sobre a campanha da visão, né? Os números, né? Um pouquinho de números para as pessoas saber a importância. Sim. Então, na minha gestão, a gente acabou baixando um pouco a média dos atendimentos. A gente teve um caixa um pouco quebrado, né? Ele ficou um pouco menor do que costumava ser nos outros anos, em virtude das enchentes. Então, quando a gente teve todo o auxílio na parte das enchentes, acabou que a gente não conseguiu ser beneficiado em alguns projetos, cujo qual a gente se inscreve, para conseguir trazer fundos para dentro do Rotary. Então, quando foi, vamos dizer assim, na reta final, digamos assim, do mandato, a gente já estava com o nosso caixa praticamente esgotado e a gente precisou dar uma desacelerada no nosso projeto da campanha da visão. Mas, mesmo assim, fizemos um número de atendimentos ainda assim expressivo. Foram cerca de 90 crianças, então, que foram atendidas pelo projeto, né, com as consultas oftalmológicas e o fornecimento de óculos e lentes. Então, apesar do caixa ter sido um pouco limitado e a gente inclusive ter consumido um pouco do caixa do Alex, né? Agora aqui no final, a gente conseguiu chegar nesse número, né? Que é um número bem expressivo. Se eu não me engano, na gestão anterior foram 108 crianças atendidas, né? E a gente sabe que essa demanda ela é maior, né? A gente teria capacidade ou há necessidade de mais crianças serem atendidas e a gente não consegue chegar nessa totalidade. Claro que a gente também não consegue atender todas as escolas do município. A gente atende em especial, a gente foca bastante na rede municipal e a gente ainda teria uma demanda que a gente não consegue chegar. Para isso, precisaríamos de muito mais recurso, né? E o público que está em casa, né, para entender, diz, mas tem demanda para tudo isso, existe criança para tudo isso, é bem simples. Quantas crianças tem numa escola municipal? Em uma única escola, né? De 300, 500 crianças, vamos pegar ali da primeira à quinta série, que é onde a gente atende. Então, e todo ano, esse ano não tem, mas o ano que vem, de repente surge o problema, ou que nem comentaste também, daqui um pouco não é só a doação, mas também existe a manutenção, né? Pode acontecer de quebrar, então existe uma manutenção que a gente faz. O grau, por vezes, ele se altera, então a criança mesmo com óculos está com dificuldade, a gente precisa uma reconsulta, um novo óculos. Então, tudo isso faz parte do nosso projeto. As crianças, enquanto elas estiverem do 1º ao 5º ano da escola, elas vão ser atendidas, né, pelo projeto. Mas, de forma geral, então, os números da campanha da visão são esses, assim, o número de atendimento foi esse. Por um outro lado, também, se tivemos um ano com um pouco mais de dificuldade na questão do caixa, acho que esse ano aqui a gente começa revertendo isso. Já no final da nossa gestão, conseguimos apresentar alguns projetos que vão ser contemplados agora nos próximos meses. A nossa feijoada também teve um resultado além do esperado, então já reforça um pouco mais o nosso caixa.
Então eu acredito que nesse ano o Alex vai ter um potencial de conseguir buscar o nosso número antigo e melhorar um pouco o nosso número de atendimentos, né? Para beneficiar mais crianças. Pergunta que não quer calar, então, para encerrar. Sai satisfeito como presidente do Rotary? Saio muito satisfeito, sensação de dever cumprido, uma alegria e um sentimento de querer agradecer, posso dizer assim, para os companheiros que me ajudaram muito, para a comunidade, para as empresas, né, as empresas cidadãs também, que nos apoiaram, os patrocinadores. Então, acho que Hoje a gente está com 2 empresas cidadãs que foi na tua gestão que a gente conseguiu. Foi na minha gestão. Fala quais são elas, porque elas merecem, né, exatamente, também serem citadas. A Biamar, então, que escolheu então atrelar, né, o seu nome, o nome da sua empresa ao Rotary, né? Então temos a Biamar e o Grupo SASI. Então os dois contribuem para a Fundação Rotária através do nosso clube. É um agradecimento total a eles, é muito... Através, né, dessas 2 empresas a gente consegue ampliar ainda mais os projetos, não aqui, né, da cidade de Farroupilha, mas isso mundial, porque o Rotary também não é só Farroupilha. Volta para Farroupilha a renda, como voltou, a gente doou as poltronas. 4 poltronas para o Hospital São Carlos. Através desse projeto. De doar isso ainda. Tem as 4 poltronas que a gente doou para o Hospital São Carlos, que foram através desse projeto, né, na Fundação Rotária. Então, meus parabéns aí a Biamar e também ao Grupo SASI. Agora vamos ao Alex. Só me permita ainda fazer um agradecimento final à comunidade de forma geral, que prestigia os nossos eventos, né? Que vai no Jantar do Peixe, que vai no Homens da Cozinha, que foi na Farfest, que vai doar sangue e que compra a nossa feijoada. Então, muito obrigado. Tenho certeza que o dinheiro que o nosso clube arrecada, ele é plenamente investido nos projetos sociais de uma forma como 100%, né? 100%, né? 100% aplicado na comunidade. Exatamente. O dinheiro que o clube precisa para se manter como clube, que é pagar o aluguel da sala, essas coisas, isso tudo é custeado por nós rotarianos. O dinheiro que a gente arrecada nos projetos, ele é inteiramente usado nos projetos sociais. Muito bem. Alex, agora aí tuas considerações finais, você que assume, então, uma brilhante gestão do Janquiel Fabro. Qual é a tua expectativa daqui para frente agora? Olha, a expectativa é tentar fazer tudo, né? Conforme o Janquiel pontuou, né? Que são diversas ações, né? A gente para observar, né? Tudo que o Rotary participa e se envolve, né? Para trazer uma ação, para trazer uma melhoria, né? Seja lá qual público que for da nossa comunidade. São muitas ações, né? Então ações para a liga, ação para gabinete, né, da primeira-dama, são para as crianças, para a saúde, né? Então ela está sempre envolvida nesses pilares que o Rotary tem, né, fundamentais, né? Então eu acredito que é um desafio, né, Odinei, eu já me dou assim até como meta tentar manter nesse nível que o clube está, já vai ser um desafio, né, participar de todos esses eventos, porque a gente tem, né, uma certa quantidade, né, todo mês agenda... a gente botar numa linha, todo mês a gente tem alguma ação, né, que a gente acaba participando e se envolvendo, né, e pegando o clube como um todo para poder auxiliar, né. Então acredito que essa já é uma missão grande, mas, né, como o Janquiel falou, talvez a gente vai estar com um pouco de caixa a mais, né. Já estamos agora também nesse início já pontuando alguns projetos que a gente possa cadastrar, né, nossa campanha da visão, que é o principal, até para tentar aumentar, né, Janquiel, a nossa participação, a nossa entrega para essa demanda que, infelizmente, né, ela acaba crescendo, né, e a gente tem pernas, né, para poder atender um X, né, quantidade de crianças. Então, uma das nossas metas, com certeza, vai ser ampliar, né, esse atendimento para as nossas crianças do município, e quem sabe a gente, né, fazer algo a mais, né, algum projeto na parte do meio ambiente, alguma coisa voltada a alguma assistência social, alguma coisa no esporte, né, onde a gente vai, dentro dessa gama de atividades, tentar ainda encaixar, por que não, né, mais alguma ação que a gente possa estar desenvolvendo. Então acho que hoje o nosso clube tem uma maturidade muito boa, né, de líderes, né, em todas as áreas, né,
que os companheiros atuam. Então a gente tem capacidade sim de fazer mais, né? E claro, como o Janquiel comentou, né, tudo isso, toda essa entrega, a gente depende da participação também da comunidade, né, que nos apoia, né, que compra nossas ideias, que nos auxilia, né, em muitos desses projetos, né, seja comprando ingressos, seja, né, fornecendo um insumo para o jantar do Homens da Cozinha, enfim, né, as empresas que patrocinam, né, Aldinei, as nossas ideias também, Homens da Cozinha, as empresas cidadã também, que vem aqui o nosso elogio, né, a Biamara, o Grupo SASE, que realmente pegam junto, né, e principalmente vê a importância de trabalhar essa parte da cidadania, essa parte de auxílio para a nossa comunidade, né. Então é fundamental todo esse apoio. Eu digo que eu estou com uma expectativa muito grande, né? A gente se sente extremamente também entusiasmado, né? Para poder, quem sabe, superar o Janquiel, né? Vou te ajudar para isso. Mas a gente, que nem eu digo, né? A gente já mantendo o nível que está hoje, já com certeza me dou como satisfeito, porque com certeza a gente realiza muitas ações que impactam na vida da nossa comunidade, né? Então, não deixar a peteca cair já é um grande feito. Um grande feito, né? Isso aí, bacana. Porque a gente vem numa crescente não só do Janquiel, sim, vem de como presidente também, como né, o Elias, enfim, outros presidentes que nos sucederam, que com certeza naquele momento conseguiram dar o seu melhor e levaram o nosso clube até o nível que está hoje. Isso aí. Né? Então com certeza é um desafio muito grande e espero também então contar com todos, né, com a nossa diretoria para fazer grandes ações aí nesse próximo ano. E o principal convite, né, Alex, fica a você aí de casa a continuar apostando no Rotary, a continuar confiando no Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza. Participe das ações, compre ingressos e também, né, sendo um rotariano, se tiver esse interesse daqui um pouco em conhecer um pouquinho mais do Rotary, que também, né, procure o Rotary Nova Vicenza nas redes sociais, entre em contato, porque a gente também precisa de mais mãos, né? O programa Rotary em Ação vai ficando por aqui. Considerações finais do Janquiel, do Alex, ao público que está em casa nos assistindo e um grande abraço, né, Janqui? A todos que trabalharam nesse ano, Rotário aí, 24, 25, né? Exatamente. Muito obrigado a todos. Como eu falei, só fica o meu agradecimento por toda a ajuda que eu obtive durante todo esse ano. Muito obrigado. Bom, quero agradecer também, então, né, a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho do Rotary, falar dessa expectativa, né, das ações que a gente quer desenvolver, e a gente, então, conta com todos, né, para que a gente tenha êxito nesse próximo ano. Muito obrigado. Então, obrigado a todos. Rotary em Ação fica por aqui. TV Cidade, canal 14 da NET. Um abraço a todos. Até o próximo programa. Tchau, tchau.